Muito bem, nós estamos aqui para mais esse programa no canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento. Estamos indo capítulo por capítulo, verso por verso do Novo Testamento, para que você tenha um comentário bíblico que estará ao seu acesso a hora que você quiser estudar a palavra de Deus, né? Você pode se preencher sua mente, seu coração com a palavra de Deus, pode encontrar nesses comentários recursos para pregar, para anunciar a palavra de Deus, para um estudo bíblico pessoal, para examinar as Escrituras, conforme Jesus diz. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o propósito é que ajudar as pessoas a conhecer mais a Bíblia. Para quem conhece já a Bíblia, de repente despertar interesse em você estudar em algum tópico que nós mencionamos aqui, né? Às vezes não dá para comentar tudo, mas de repente você pega uma ideia e naquela ideia você pode explorar e montar até um sermão. Muito bem, como é um comentário bíblico, nós estamos estudando o Evangelho de João. João é o mais espiritual, o mais teológico dos 4 evangelhos. O Evangelho de João pode ser dividido em 2 partes, capítulo 1 ao 11, chamado Livro dos Sinais, que é a metade do Evangelho de João, é o Livro dos Sinais. E do capítulo 12, que nós vamos entrar hoje, até o capítulo 20, o Livro da Glória. Livro da Glória é porque Cristo, na sua oração sacerdotal, ele fala, né, em João 17, Jesus falou essas coisas, levantando os olhos e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. Então, a glorificação de Jesus não era só ele entrar lá no reino com aquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, mas a glória dele tem a ver também com João 3,14, onde ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Né? Também aqui em João 12 nós vamos ver que ele diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Então, glória significa a crucificação de Cristo, significa a paixão, o sofrimento de Cristo pelos nossos pecados. E é glória porque através do sofrimento, através da paixão, através da morte, ele abriu caminho para nós voltarmos para a glória de Deus, assim como ele pediu que o Pai desse a mesma glória que ele tinha antes que o mundo existisse. O homem volta a ter a glória de Deus por Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, que abriu o caminho para nós podermos irmos para o Pai. Amém? É algo maravilhoso, é algo tremendo o Evangelho de Jesus Cristo. Você vai notar, logo no primeiro verso, que nós estamos na última semana, né? João concentra metade do seu evangelho, mais do que Mateus, mais do que Marcos e Lucas, ele concentra metade do seu evangelho na última semana. Porque o que é o evangelho? De acordo com Paulo, o evangelho é: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Você pode ler. Isso é o Evangelho. Então, o Evangelho, na verdade, é a morte de Cristo. Por isso que os evangelistas concentram mais na última semana do que em todos os 3 anos do ministério de Jesus. Eu já falei isso, que se fosse um estudioso das Escrituras, diz que se o evangelista fosse dar a mesma ênfase aos 3 anos do ministério de Jesus, do jeito que eles dão na última semana, nós precisaríamos acrescentar 8.000 páginas à Bíblia. 8.000. A Bíblia normalmente tem 2.000 páginas. Imagine 8.000, a nossa Bíblia seria 4 vezes maior, ou 5, né? Porque 4 é o que teria que acrescentar. E nós seríamos uma Bíblia de 10.000 páginas, se fosse dar a mesma ênfase que se dá na última semana. Então vamos começar aqui com
com essa última semana de Jesus no Evangelho de João. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. Cristo vai morrer na Páscoa, então 6 dias antes começa a última semana, a Betânia. E note que é tão interessante isso, tão maravilhoso, eu não sei se você consegue perceber as maravilhas. Essa é a última semana. Deus também criou os céus e a terra em uma semana, e no 7º ele descansou. Aqui nós estamos 6 dias antes da Páscoa. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém pode trabalhar. 6 dias exatamente para a Páscoa. 6 dias exatamente para que Cristo morra. E no 7º, que é o sábado, ele vai descansar. Ele vai estar no sepulcro e aí no domingo ele ressuscita. É algo maravilhoso isso daqui. Isso daqui retrata a criação de novo, a obra da redenção, a obra de pegar o homem de volta. É exatamente uma semana de trabalho, a última semana de Jesus. Então, 6 dias antes da Páscoa, mostra a última semana de Jesus. Também eu mostrei o capítulo 1 e 2, a primeira semana, não é? Onde a luz aparece, é um retrato da criação, agora é um retrato da criação na obra da redenção, sendo que o 7º dia dessa última semana, Cristo irá descansar. Eu não sei se você consegue ver essa maravilha, essa eco com a criação, né? Que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. João faz um retrato da criação no capítulo 1 e 2, e agora de novo um retrato em 6 dias antes da Páscoa, Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, quem ressuscitara dos mortos. A ressurreição de Lázaro antecipa também a ressurreição de Jesus uma semana depois. Então Jesus ressuscitou Lázaro morto de 4 dias, não é? E agora fizeram então um jantar em Betânia, não é? Mateus também menciona um jantar, mas esse jantar foi na casa de Simão, o leproso, e foi numa outra época. Aqui nesse jantar de Jesus em Betânia, onde estava Lázaro que falecera, quem ressuscitara dos mortos. Bom, se é 6 dias antes da Páscoa, esse jantar se deu num sábado à noite, logo após o término daquele sábado. Então, Jesus vai para a casa de Lázaro, de Marta, de Maria, e faz então esse jantar, seria no sábado à noite, antes da Páscoa, 6 dias antes. Fizeram ali, pois, uma ceia. Essa ceia também lembra a ceia do Senhor, a última que ele vai celebrar. Fizeram, pois, ali uma ceia e Marta servia. Marta é sempre aquela que está servindo. Lucas também menciona uma outra ocasião que Jesus esteve na casa de Marta, Maria e Lázaro. Marta estava atarefada, fazendo as coisas. Trabalho importante, porque alguém tinha que preparar o jantar, não é? Maria aos pés de Jesus, aqui vai retratar a mesma coisa. Lázaro havia ressuscitado os mortos, Marta servindo, Maria aos pés de Jesus novamente. E Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, né? Diz que o preço vai dar o valor, quase 300 denários, 300 dias, trabalho de um soldado, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Nossa, aqui nós podemos dizer que amor extravagante, não é? Pegar 300 denários, jogar em Jesus, todos os discípulos vão até achar um absurdo aquilo que ela faz, e mais absurdo ainda é quando ela joga, unge os pés de Jesus e começa a enxugar com seus cabelos. Isso aí poderia dar até outras conotações, não é? Que Maria estava se oferecendo a ele alguma coisa, mas era um amor extravagante, era um amor que todo mundo vai ficar assim. Diz que muitas pessoas acusam outras pessoas de serem fanáticas. Diz que alguém diz, se a pessoa é fanática por Jesus, é fanática. Diz que uma das definições de fanático por Jesus seria alguém que ama Jesus mais do que você e eu.
Não é? Quando a gente encontra alguém que ama Jesus mais do que a nós, isso aí é um fanático. A gente critica porque acha um amor extravagante. Esse amor de Maria é extravagante, é algo tremendo, não é? Alguns associam essa Maria com a Maria Madalena, mas essa é a Maria, irmã de Marta e Lázaro, não diz que é a Maria Madalena. São duas pessoas distintas, mas alguns até misturam as Marias, não é? Ela teve um amor extravagante, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com seus cabelos, e olha, o cheiro era tão grande, o nardo era tão caro, que encheu a casa de unguento. Diz que as mulheres guardavam isso para a noite de núpcias, não é? Para se perfumarem, para estarem totalmente perfumadas para os seus esposos. Então, é um amor extravagante, é um amor fora do normal. Os discípulos vão se escandalizar, não foi só Judas que vai falar, todos vão se escandalizar. Jesus vai ter até que dar uma palavra de repreensão, de uma certa forma, aos seus discípulos, pelo amor dela, pelo aquilo que ela fez. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aqui nós vemos que relata o pai de Judas, não é? Judas era filho de Simão. Não sabemos qual Simão era esse, era Simão Cirineu. Se for isso, então, Judas era filho de outro discípulo de Jesus, não é? Não sabemos de qual Simão a Bíblia está mencionando. Mas Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros? Está vendo? Dá a impressão que o valor era isso, pelo menos 300 dinheiros, e não se deu aos pobres. Judas se indignou, e não foi só ele. Os outros também vão ficar indignados. Noutra versão diz que os outros também, em outros evangelhos, diz que ficaram indignados, todos até murmuraram. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Esse é um verso interessante, né? É o único verso que aponta que Judas era o tesoureiro do grupo, que no grupo de Jesus eles recebiam ofertas, e Judas, como tesoureiro, era ladrão. Ele roubava aquilo que era lançado na bolsa, não é? A Bíblia chama Judas de ladrão. Jesus menciona o ladrão em João 10, dizendo que não vem senão para matar, roubar e destruir. Aqui Judas é associado à ideia do ladrão, que pegava da bolsa que se lançava, do dinheiro da bolsa que se lançava. Diziam, pois, Jesus, ou da oferta que se lançava na bolsa, dizia, pois, Jesus, deixai-o, para o dia da minha sepultura, guardou isso. Então, Jesus teve que repreender a Judas, que comentou, e não foi só Judas, todos comentaram do amor extravagante de Maria em deitar aquele unguento de nardo puro, uma coisa linda, e ainda tirar, quem sabe ela usava um lenço na cabeça, tirar o seu lenço, começar a esfregar o seu cabelo nos pés de Jesus. Todos ficaram indignados com aquele amor tão extravagante dela, e Jesus teve que repreender e disse, deixai-o, para o dia da minha sepultura guardou isto. Jesus então já está premeditando a sua morte, dizendo que ele vai morrer, que ele para onde ele vai, o discípulo não pode ir. Nós vamos ver isso no sermão de despedida de Jesus, que nós vamos ter aqui no capítulo, começa no final do capítulo 13, 14, 15, 16, são sermões extensos, sermão de despedida de Jesus, nessa segunda parte do Evangelho de João. E Jesus diz, deixai para o dia da minha sepultura, ela guardou isso. E Jesus menciona, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus está anunciando a sua partida. Está dizendo que ele vai voltar para o Pai. Note que ele sabia tudo. O Evangelho de João, ele já sabia antecipadamente o que ia já acontecer, que ele era o Cordeiro Pascual, como João disse em João 29, eis o Cordeiro de Deus, que
que tira o pecado do mundo, que aquela era a Páscoa da sua crucificação. Os judeus já tinham pego em pedras 2 vezes para o apedrejar, mas ele não ia morrer a pedradas, não é? A morte de pedradas era uma morte rápida, ele ia morrer então na cruz, sofrendo pelos nossos pecados, o cordeiro que ia ser imolado diante daqueles que o tosqueavam. E ele diz, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Betânia não era distante de Jerusalém. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E aqui nós vamos encontrar nessa explicação de João que Lázaro foi a causa de muita gente crer em Jesus. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Note que os sacerdotes, eles não queriam só matar a Jesus, eles queriam matar a Lázaro também, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Não tinha muita gente, será que esse homem ressuscitou mesmo? Muita gente ia lá ter com Lázaro, via Lázaro lá, perguntava, esteve morto 4 dias, ressuscitou, não tinha como não crer em Jesus. Muitos, por causa dele, criam em Jesus. Note então que os sacerdotes, os judeus, já tinham deliberado, os principais sacerdotes, já tinham deliberado não só matar a Jesus, mas também matar a Lázaro, porque muitos criam em Jesus por causa de Lázaro, por causa do sinal miraculoso que Jesus realizou ressuscitando a Lázaro. Muito bem, vamos parar aqui e pensar um pouco. Talvez essa é a razão porque esse milagre tão tremendo, tão maravilhoso, só aparece em João. E por que um milagre desses não aparece em Mateus, não aparece em Marcos, nem em Lucas? Alguns eruditos da Bíblia dizem que essa é a razão. João nos dá a razão por que esse milagre não aparece nos outros evangelhos, sendo que podemos considerar um dos maiores milagres de Jesus. A razão seria essa. Quando Mateus, Marcos e Lucas escreveram em torno do ano 60, Lázaro provavelmente ainda estava vivo. E para proteger a Lázaro, para não divulgar acerca desse grande milagre, proteger a vida de Lázaro, porque os principais sacerdotes já tinham deliberado matá-lo, junto com Jesus, então os evangelistas não mencionam, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Mas quando João escreve lá pelo ano 90, provavelmente Lázaro já havia falecido, agora já não havia mais risco para a vida de Lázaro. Por essa razão, esse milagre só aparece no Evangelho de João. Eu dei outra razão quando eu expliquei o capítulo 11. Se você quiser ver a outra razão, também procure. Alguns dizem que Lázaro era o discípulo a quem Jesus amava e por isso os outros não mencionam, esse menciona. Mas nós cremos que é João o escritor desse Evangelho. Então, essa seria a razão pela qual esse milagre não aparece em Mateus, Marcos e Lucas, para proteger a vida de Lázaro, que os sacerdotes queriam matar. Então, se os outros evangelhos começassem a divulgar muito, se bem que esse evento divulgou na época, mas divulgou oralmente, não na escrita. Então, alguém ainda poderia fazer alguma coisa contra Lázaro. Isso é o que os eruditos da Bíblia dizem. Se é isso ou não, ninguém sabe. Quando chegarmos na glória, não é aquelas coisas reveladas que pertencem a nós e aos nossos filhos, ocultas a Deus, Deuteronômio 29, quando nós chegarmos na glória, certamente iremos saber a razão, não é? Se alguém tiver essa curiosidade de saber isso. Mas é algo interessante, e talvez a explicação está nesses versos, porque queriam matar a Lázaro. Então, por essa razão, foi preservada a história e o milagre de Lázaro, quem sabe até o ponto em que Lázaro já havia passado para a eternidade. E agora, então, João, que escreve seu evangelho mais tarde, relata esse milagre. É possível que isso, de fato, seja
real, não é? Porque aqui diz que muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus, então os principais sacerdotes também já tinham deliberado matar a Lázaro. Muito bem, isso aconteceu 6 dias antes da Páscoa. Note que o relato do verso 1 ao 11 seria o sábado à noite da última semana. Agora, uma das expressões que João repete no seu evangelho, no dia seguinte. Então, no dia seguinte, agora, seria o primeiro dia da semana, 5 dias antes da Páscoa, onde Cristo vai morrer pelos nossos pecados. No dia seguinte, houve uma grande multidão e vieram à festa que Jesus vinha a Jerusalém. Muito bem, era a festa dos pães asmos, que celebrava 7 dias antes da Páscoa, é a festa da Páscoa, a cidade de Jerusalém está cheia, diz que a cidade de Jerusalém, normalmente, na época de Jesus, tinha em torno de 120 mil habitantes, mas quando chegava a época da Páscoa, devido a todos que imigravam para lá, essa população podia crescer de 120 mil a 360 mil pessoas, 3 vezes mais a população normal. A cidade estava agitada, muita gente vieram à festa e o que vai acontecer agora vai ser a entrada triunfal de Jesus. Betânia não é distante de Jerusalém, então a multidão era grande, gente de fora, muita gente da diáspora, que eram os judeus que estavam fora, muitos judeus de Alexandria, todos vinham para a festa para celebrar Jerusalém, como eu disse, 120 mil habitantes, talvez tenha já agora 360 mil habitantes, e aí Jesus vai entrar na cidade, eles vão tomar ramos de palmeiras, não é? E saíram ao encontro de Jesus e clamavam, porque muitos agora criam por causa do milagre dele, Hosana, bendito o rei que vem em Israel, que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, essa expressão Hosana, né? Hosana nas alturas, quer dizer, Hosana vem do hebraico de salvação, né? Hosana, salva-nos, salva-nos, ó Senhor, bendito o Rei. A proclamação de Jesus montado agora sobre um jumento lembra a proclamação do filho de Davi, de Salomão, quando Davi mandou que pegasse o seu jumento, sua mula que ele montava, e mandou mandar que Salomão montasse. Jesus também vai lembrar essa coroação de Salomão, lembra que é o livro da glória, Hosana, bendito o rei de Israel. Olha a proclamação, 5 dias antes da Páscoa, eles estão proclamando Jesus, muitos que creem, pegam em folhas de palmeiras, Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Não é uma proclamação tremenda, um desafio a autoridade de Roma, não é? Estão proclamando um novo rei, um desafio também a Herodes, que apesar de reinar só na região da Galileia, agora o povo reconhece Jesus como rei, o povo o proclama. Por isso que de uma certa forma é também o livro da glória. Eu fico imaginando a agitação da cidade, 3 vezes mais população, todo mundo pegando, né? Todo mundo ficou admirado, que coroação era aquela, né? Talvez Pôncio Pilatos ficou pensando, o que está havendo aqui? Bendito o rei que vem, é o rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito. Presta atenção, aqui nos outros evangelhos diz que Jesus mandou 2 discípulos buscar o jumento, mas aqui diz, Jesus achou o jumento, né? Dá a impressão que Jesus vem dando, achou o jumento, se assentou sobre ele, como está escrito, né? Pelo profeta, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Profeta Zacarias, 520 anos antes de Cristo, profetizou, né, a vinda do Filho de Deus sobre o jumento. Não temas, ó filha de Sião, uma referência aos montes Sião, que os que confiam no Senhor são como Monte Sião, que não se abala. Monte Sião, onde era a cidade de Davi. Eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta.
a proclamação de uma profecia de Zacarias 9:9. E os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Note que os próprios discípulos não entendem Jesus sendo ungido para a sua sepultura, não entendem o que está acontecendo, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, note quantas vezes a palavra glória aparece na segunda parte do Evangelho de João. A palavra-chave na primeira parte é sinais. A palavra-chave na segunda parte é glória. Os seus discípulos não entenderam, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. Presta atenção o que é os evangelhos. Os evangelhos é história, mas história profetizada. Eles lembram as profecias e escrevem de acordo com a história, mas a história profetizada. Profetizada por Zacarias, então os eventos que vai acontecendo. E de acordo com Lucas 24, quem abre o entendimento para que eles creiam nas Escrituras, para que eles vejam as Escrituras se cumprindo em Jesus, é o próprio Jesus depois da sua ressurreição. Então, note que eles não entendem isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram. Há coisas que a gente não entende agora, mas mais tarde a gente entende. Isso, inclusive, em João capítulo 13, quando Jesus foi lavar o pé dos seus discípulos, Pedro disse, tu nunca me lavarás o pé. Jesus diz, o que eu faço agora tu não entendes, mais tarde entenderá. E isso é real. Muitas vezes ele não entende agora, mais para frente faz sentido, faz nos entender o que Deus está fazendo. Seus discípulos não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele ressuscitara dos mortos. Então, note que junto com a entrada triunfal, João nos diz um fato que os outros evangelistas não diz, que Mateus não diz na entrada triunfal, que Marcos não nos diz na entrada triunfal, que Lucas também não menciona, que junto à multidão que ia falando, proclamando, olha, ele ressuscitou Lázaro. Lázaro era morto de 4 dias, não é? A multidão que estava com ele, que viu o milagre que aconteceu junto à sepultura, quando Jesus chamou Lázaro para fora, diz que eles testificavam que ele o ressuscitara dos mortos, não é? Imagina aquela multidão indo na frente e gritando, ele ressuscitou Lázaro. Lázaro era morto de 4 dias, ele ressuscitou, ele é aquele que nós tanto esperava. Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Esse é um fato novo que João coloca, que Mateus não menciona, que Marcos não menciona, que Lucas não menciona. É por isso que é bonito nós pegarmos 4 evangelhos juntos e analisar e ter uma visão de quem é de fato Jesus, não é? São 4 evangelistas que nos dão fato, e às vezes um nos dá um fato que o outro não fala. E aqui a multidão que ia pelo caminho anunciava como Jesus da sepultura, testificava de como Jesus da sepultura trouxera Lázaro de volta. Pela que a multidão lhe saiu ao encontro, a cidade estava alvoroçada, mas gente, ao ver isso, saía ao encontro porque tinha ouvido que ele fizera esse sinal. Nós queremos ver o homem que ressuscitou Lázaro, nós queremos ver aquele que chamou Lázaro da sepultura depois de 4 dias. A multidão ia ao seu encontro, buscava Jesus por causa desse milagre tremendo que Jesus fizera. Disseram, pois, os fariseus entre si, vede que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Que maravilha, quando todos vão após eles, quando todos estão buscando Jesus. Quem dera que todos também que ouvem esse vídeo possam ir atrás de Jesus, buscar a Jesus. Vede que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. E agora os gregos que vieram de fora, que vieram da diáspora, os que vieram de Alexandria, todos também querem ver a Jesus.
querem conhecer a ele, não é? Aqui vai testificar que todos querem ver ele. Alguns dos gregos que desejam ver a Jesus. Verso 20, note que a cidade estava cheia de gregos. Isso eram judeus que falavam grego, não é? Que era a língua do império. Esses judeus tinham perdido o contato com o hebraico, e a própria escritura deles era a Septuaginta, o grego, né? Então, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses gregos que subiram eram judeus gregos, não é? Ou alguns prosélitos gregos que tinham se convertido, mas se eles não eram circuncidados, não era permitido entrar no templo, não é? Eram considerados gentios, e no templo tinha o pátio dos gentios, depois tinha o pátio das mulheres, e depois tinha o pátio dos homens. Eles faziam bem a separação no templo. Eles tinham subido a adorar no dia da festa. Esses, pois, dirigiram-se a Filipe. Dirigiram-se a ele, que era de Betsaida da Galileia. Talvez havia alguma proximidade com Filipe, alguns gregos conheciam a Filipe, se dirigiram a Filipe, que era Betsaida da Galileia, né? E Filipe foi quem achou Natanael e trouxe a Jesus, e rogaram dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Sabiam que Filipe era discípulo. Note que o acesso a Jesus não era assim tão fácil devido à multidão, não é? Eles se dirigiram, acharam a Filipe, alguém disse: olha, esse é um dos discípulos dele. Foram a Filipe e rogaram: Senhor, queríamos ver a Jesus. Ah, que como é bom quando a gente quer ver a Jesus, não é? Foram a Filipe pedir que Filipe os conduzisse até Jesus. Filipe também parece que não foi direto a Jesus. No verso 22 diz que Filipe foi dizê-lo a André, não é? Jesus, dentre os 12, ele tinha o grupo mais próximo: Pedro, André, João, às vezes era Pedro, Tiago e João. E Pedro, André e João. Eram esses quatro, Pedro, André, Tiago e João, eram os quatro de fato mais próximos, não é? Filipe foi dizer a André. Então André e Felipe o disseram a Jesus. Então agora vieram os dois, André e Felipe, dizer a Jesus: olha, é um grupo de gregos aí que quer ver você, quer te conhecer, Senhor, não é? Eles disseram: queremos conhecer, Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizer a André, e André e Felipe, os dois disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora. Lembra o termo hora que eu falei em todo o Evangelho de João, não é? Só para recordar você, em todo o Evangelho de João, o termo hora, tempo, aparece mais de 17 vezes, ou 17 vezes nesse Evangelho, não é? Hora e tempo. Eu falo mais 17, de repente você encontra mais do que 17. Mas a primeira é João 2,4, a primeira vez que é mencionado: mulher que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora, não é? Depois em João 7, quando seus irmãos dizem a Jesus: ei, se você faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Em João 7, Jesus 7,6, Jesus vai dizer: ainda não é chegado o meu tempo. Aqui é um pouco hora, tempo, depende como você vê, mas o vosso tempo está sempre pronto. Depois João 7,30, procuravam, pois, prender, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Depois João 8,20, nós vamos ter de novo, ensinando Jesus no lugar de tesouro, ensinando no templo, ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Eu mostrei pelo menos 4 vezes, a mais vezes, não é? Eu não vou mostrar todos 17, depois você pode pesquisar, mas aqui em João 12:23, Jesus respondeu dizendo: agora é chegada a hora. De que hora fala? Mulher que tenho contigo, minha hora não é chegada, a hora de ir para a cruz. Queriam prender, sua hora não era chegada. Falou no lugar do tesouro, queriam prender, sua hora não é chegada. Seus irmãos disseram: manifesta mundos. Ele disse de tempo, 7,6, 7,30, 8,20, 2,4, tudo são referências do Evangelho de João. Agora no 12:23, é chegada a hora. Jesus sabia a sua hora. Sabia a hora que chegou de vir, sabia a hora de partir.
É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Note que glória é ir para a cruz. Que glória, assim como Moisés levantou a serpente, é quando ele for levantado da terra. Por isso que nós chamamos segunda parte o livro da glória. Note que mudou, antes era sinais, agora é glória. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, toda vez que Jesus diz na verdade, ele quer enfatizar, vos digo que se o grão de trigo, ele é o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. O que significa? Que Jesus talvez ia ficar só, mas se morrer, dá muito fruto. A morte de Cristo vai trazer muito fruto. Fruto para a glória de Deus. Fruto de filhos de Deus que vão ser agregados à família de Deus. Presta atenção, o que Deus fez? Deus deu um filho para receber muitos filhos em troca. Deus deu um sacrifício, seu Filho unigênito, que morreu por nós, para que todos aqueles que nele crê se tornem filhos de Deus de novo. Então, o grão de trigo é o próprio Cristo, que vai cair na terra, morrer, dar a sua vida, mas depois de morrer, assim como a gente planta uma semente, e dessa semente nasce a árvore dá muito fruto, da mesma forma, a morte de Cristo vai produzir muito fruto. Interessante, o que teria a ver o fato de os gregos ver com a hora que é chegada, não é? A fama de Jesus crescia. Todos queriam ver o milagre, os sinais que ele fazia, era cada vez mais evidentes de quem ele era. Mas aí, quando chega essa hora, o topo da sua fama, o topo do seu fama no ministério, já estão proclamando ele como rei de Israel, ele disse, agora é chegada a hora do sacrifício. Ele disse, olha, quem ama a sua vida, perdê-la. E quem nesse mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Presta atenção, assim como Cristo sacrificou, se nós queremos herdar a vida eterna, o que ele pede é que você aborreça sua vida por um tempo, que você negue os prazeres desse mundo por um tempo, para ter a glória, para ter a vida eterna. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem nesse mundo aborrece sua vida, guarda-la para a vida eterna. Para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Interessante que Cristo diz, me segue, e aonde eu estiver, volta no ponto. O vento vem, né? Ninguém sabe de onde ele vem, assim é todo aquele que é dirigido pelo Espírito. Está vendo? Aonde está Cristo, o servo dele ali estará. Estará meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Novamente o Pai, a honra vem do Pai, não é meu Pai honrará. Agora a minha alma está perturbada. Nós não temos Getsemane no Evangelho de João, mas temos esse verso que mostra que Jesus se agitava. Outro lugar onde ele se agitou, que se perturbou em seu espírito, foi antes de ressuscitar Lázaro. Parece que Jesus sabia que a ressurreição de Lázaro ia desencadear esses eventos da última semana. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, olha o termo hora voltando, mas para isso vim a esta hora. Era a hora da sua morte. Ele veio para dar a sua vida por nós. Pai, glorifica o teu nome. Nota como a palavra glória repete. Por isso que eu disse, do capítulo 12 em diante é chamado livro da glória. Enquanto a ênfase do capítulo 2 até o capítulo 11 é os sinais. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Olha como Deus falava, que sinal, que voz, que dizia, já
o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Deus já tinha glorificado a Jesus, trazendo Lázaro da morte. Quando ele ora, Pai, eu sei, sempre me ouves, mas estou orando por causa da multidão para que creiam que tu me enviasses. E agora Jesus diz, que direi? Eu, Pai, livra-me dessa hora, mas para isso vim. E aí veio a voz do céu, que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. O povo não percebeu a voz, o povo não entendeu. Ora, a multidão que ali estava, que tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. A voz foi tão forte que eles ouviram a voz, mas como um trovão, não é? Talvez esse seja um dos 7 trovões lá do livro de Apocalipse, que João nunca revela, o Apocalipse nos revela, mas não revela tudo, não é? Apocalipse 10, a voz dos 7 trovões. Aqui uma das vozes saiu do trovão, a voz trovão, a voz de Deus, não é? Outros diziam, um anjo lhe falou. Olha só, aquele trovão tremeu ali, disseram, um anjo lhe falou, mas foi uma voz clara que dizia, já o tenho glorificado e outra vez lhe glorificarei. Note que a vida de Jesus é cercada de fenômenos e até de manifestações de anjo. O povo disse, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Uau, alguns parece que entenderam a voz. Alguns entenderam, talvez os discípulos deram ouvido para João relatar, ele tinha que ter ouvido a voz. E Jesus disse, não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Por amor de vós. Agora é o juízo desse mundo. Lembra o tema de juízo? Se repete, eu vim a esse mundo não para julgar, mas para salvar. Depois em João 9, assista o nosso vídeo lá, você vai entender melhor, não é? Aí Jesus diz, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, mas agora é o juízo do mundo e também o juízo de Satanás. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Uau, a morte de Cristo trouxe a expulsão de Satanás desse mundo, a expulsão da ação. Alguém diz, mas ele continua agindo? Continua aí agindo, mas foi expulso desse mundo, não tem mais autoridade. Cristo é quem tem toda a autoridade. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E olha o verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 3,14, na conversa com Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus está dizendo que todos serão atraídos para ele, através da crucificação, a glória. Né? E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Note que Jesus não morreu apedrejado, como pegaram em pedras 2 vezes para atirar nele, mas não o apedrejaram porque a sua hora também não era chegada. Ele dizia a morte que ele havia de morrer, ele morreria de cruz, ele seria pendurado na cruz, pendurado no madeiro, pelos nossos pecados. Dizia isso significando de que morte haveria de morrer. Assim como Moisés levantou a serpente numa haste, assim o Filho do Homem seria levantado da terra. Ele não morreria entre os céus e a terra, pendurado no madeiro, se fazendo maldição por nós, para nos livrar da maldição da lei, da maldição do pecado. E isso significando morte que haveria de morrer. Respondeu a multidão, nós temos ouvido a lei que Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, convém que o Filho do Homem seja levantado. Quem é esse Filho do Homem?
o Filho do Homem que vem nas nuvens, o Filho do Homem que vem na glória, eles agora estão confusos. Ele é Cristo, ele é o Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Não é? Que era uma designação profética também de Daniel 7,13, o Filho do Homem que vem nas nuvens, não é? Então, quem é esse Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem? Por que o Cristo não vai permanecer para sempre? Dizia, pois Jesus, a luz ainda está convosco. Ele era a luz do mundo. Não é? A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Olha o termo tempo, ora. Andai enquanto tendes luz. Luz, a luz da vida. A luz era a vida dos homens. Para que as trevas vos não apanhem. As trevas sempre tentam apanhar o homem. Quem está nas trevas não vem para a luz, a fim de que suas obras não sejam manifestas, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Novamente, não é? Quem me segue terá a luz da vida, né? Eu sou a luz do mundo. Para quem me segue não ande em trevas, para que não vos apanhe. Não sabe para onde vai. Quem está em trevas não sabe. Tem gente que não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, mas nós temos que ter a luz, né? Trevas aqui são trevas que cobrem o mundo, do príncipe desse mundo, o príncipe das trevas, Satanás. Existem as trevas cósmicas, né? Diz que a terra estava, né, era vazia, estava em trevas, sem forma, mas o Espírito de Deus parava. Gênesis, lembra? Trevas, nós estamos voltando, lembra que essa última semana, as trevas, luz, né, as trevas cósmicas, existem as trevas físicas da escuridão, existem as trevas espirituais, existem as trevas intelectuais que blamam, que cegam os homens, existem as trevas morais, e existem as trevas infernais, não é? Nós falar de treva, dá para falar muita coisa. Pelo menos 6 tipos de trevas: treva cósmica, trevas físicas, trevas espirituais, trevas intelectuais, trevas morais, trevas infernais, não é? E podíamos acrescentar trevas do pecado. Quem está em trevas, ou trevas da falta de amor, poderia ser acrescentado. Enquanto tendes luz, quem é a luz? Cristo. Crede na luz. Quem é a luz? Cristo. O termo luz volta aqui. Para que sejais filhos da luz. Está vendo? Temos os filhos da luz, os filhos das trevas. Os filhos da luz seguem a Jesus. Os filhos das trevas seguem o diabo, o pai deles, o pai da mentira. Essas coisas, disse Jesus, e retirando, se escondeu deles. Desapareceu novamente. Se esconde deles, não é? Se escondeu deles. Antes era o homem que se escondeu de Deus, agora Deus some um pouco. Se escondeu deles, para que eles procurem, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa palavra antecipa o cordeiro que vai para a cruz. Você pode depois ler lá em Isaías 53. Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Olha só, as cegas, as trevas do entendimento, como é cegado. Verso 40. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta e eu os cure. Ah, que trevas, não é? Quem está em trevas não vê. Cegou-lhe os olhos, é cego, cego espiritual. Endureceu-lhes o coração, esse é o juízo. Eu vim a esse mundo para que os que não vê vejam e os que vê se tornem cegos. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos. Quem são esses que foram cegados? Foram judeus, não puderam ver. O coração se endureceu, já que eles não puderam crer, depois de tantos sinais e maravilhas. E eu espero que isso nunca aconteça conosco, que fiquemos cegos ou com o coração duro para não ver e compreender no coração
e se convertam, e eu os cure. Não é? Quem cura, quem abre os nossos olhos é Cristo. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Outra coisa interessante, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, Isaías capítulo 6. Mas o Senhor que Isaías viu foi o próprio Jesus, não é? Porque em João 1:17 diz que nunca ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito é 1:17 e 18, né, do Evangelho. Então, se nunca ninguém viu a Deus, quando Isaías teve a visão do capítulo 6, o Senhor que ele viu assentado sobre um alto e sublime trono, não é o Senhor Jeová, Deus o Pai, o Senhor que ele viu foi o Senhor Jesus. Não é 12:41, Deus, e tem a ver com 1:18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então Isaías diz, quando viu a sua glória, quando é que Isaías viu a glória? Isaías viu no capítulo 6, viu a glória de Deus, Senhor. Então o Senhor que Isaías viu, no capítulo 6, é o Senhor Jesus. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam. Criam, mas não confessavam. Não é por isso que Paulo diz em Romanos, a saber, se em teu coração creres e com a tua boca confessares o Senhor Jesus, então serás salvo. Não é só crer, tem gente que crê lá no coração, mas chega na hora de confessar, não confessa. Se envergonha de Jesus, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar, não é? Diante dos homens eu confessarei. Tem que ter coragem para confessar, não podemos negar, não podemos só crer em Jesus, mas não confessar com a nossa boca. Não é? Tem muito crente que fica quieto diante do incrédulo, não confessa com a sua boca o Senhor Jesus. Ele é crente, mas chega na hora de falar de Jesus e não testifica. É o que está acontecendo aqui. Apesar de muitos dos principais crerem nele, mas não confessavam. Por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga. Lembra que Jesus, eles já tinham determinado lá em João 9, que quem confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga. Então eles estão amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Os pais do cego, por exemplo, sabemos que esse é nosso filho, mas como ele veio agora não sabemos. Pergunta a ele que tem idade, e disseram eles isso para não ser expulso da sinagoga, porque já tinham determinado. Quando o cego testificou, expulsaram da sinagoga, e quando Jesus soube que ele foi expulso, diz, crês tu no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor, para que eu veja e creia? É quem já o tens visto, é aquele que fala contigo, não é? E diz, porque eles temiam, não confessavam, por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga. Porque amavam mais a glória, logo como glória aparece aqui, glória dos homens do que a glória de Deus. Verso 43, se alguém quiser um dia pregar sobre isso, está aqui uma ideia para pregar. A glória dos homens e a glória de Deus. Quem quer a glória dos homens, jamais vai alcançar a glória de Deus. Quem quer a glória de Deus, muitas vezes não vai ter a glória dos homens. Não é? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Verso 44. E Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Jesus é o enviado do Pai, Jesus é o Siloé, que significa o enviado. Estamos voltando ao tema de João 9, pois pode ler lá, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem olha para Jesus, olha para o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Isso vai ser no João 14, nós vamos entrar nesse tema. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Verso 46. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A única forma de nos livrar das trevas espirituais, das trevas morais, das trevas infernais,
é crer em Jesus. A luz, quando a luz chega, as trevas se vão. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Todo aquele que crê nele se torna filho da luz. Não é? Verso 36, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Então, não permaneça nas trevas. Aqui nós estamos quase encerrando, volta ao tema de julgamento. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não a julgo, porque vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha o tema, voltando de julgamento, salvação, que nós comentamos no capítulo 9, depois você vê lá o nosso comentário. Mas se alguém ouvir minhas palavras não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar. Jesus veio para a salvação. Jesus veio para te salvar, mas se você não crê nele, se você permanece nas trevas, a luz veio para nos tirar das trevas, e quem crê nas trevas ou aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Quem me rejeitar a mim, note que o Cristo pode ser rejeitado, e ele é rejeitado pelos judeus e por muitos. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, rejeita Cristo, rejeita palavras de Deus, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa é a de julgar no último dia. A palavra de Jesus, Jesus que é a palavra de Deus, Apocalipse 19, 13, quando ele vier, o seu nome é palavra de Deus, essa é a de julgar no último dia, ainda ao último dia, ao dia final, o dia do julgamento, não é? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Note que as palavras de Jesus são a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Ele cumpre as palavras do Pai. Ele é a própria palavra do Pai. Ele é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele é o verbo vivo, ele é a própria palavra, ele é a palavra que fala, ele é a palavra que salva, ele é a palavra que transforma, ele é a palavra que nos limpa, ele é a palavra que nos purifica, ele é a palavra viva de Deus, Jesus. Quando nós ouvimos a pregação, quem deu crédito à nossa pregação de Isaías, não é? Quem não ouve, quem endurece o coração, quem permanece cego, não é salvo, rejeitou a Cristo, já está condenado. Mas quem crê na palavra, quem ouve a palavra, quem é transformado pela palavra, vem para ele, vem para a luz, aborrece as trevas, sai das trevas e é alcançado para a salvação. Amém? Com isso terminamos o capítulo 12. Voltamos no capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos e vai começar o grande sermão de despedida de Jesus, não é? O sermão da despedida. Final do capítulo 13, 14, 15, 16. Não perca esse comentário. É algo maravilhoso, é algo glorioso esse evangelho de João. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Esperamos que essa explicação do capítulo 12 tenha lhe abençoado grandemente, que você venha para a luz, se está em trevas, se você está na luz, permaneça na luz de Cristo, permaneça na palavra, permaneça crendo, permaneça fiel, permaneça até o fim com Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo. Quem esteve convosco, pastor Eugênio, assista o comentário do capítulo 11, 10, 9, todos os capítulos que já comentamos, assista o comentário que vamos fazer ainda do capítulo 13. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.